Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Deus abençoe a todos vocês que estão participando juntamente conosco da escola dominical nesta manhã de domingo. Deus abençoe. Hoje a lição é a lição de número 13, ela tem como título Quando a ordem é não fazer. Hoje falaremos sobre a questão da mutualidade no sentido de não fazer aos outros o que nós gostaríamos que não fizéssemos a nós, né? O objetivo é entender que precisamos ter uma vida social dentro e fora da igreja, uma vida social harmoniosa, né? E como sempre, a Bíblia traz orientações valorosas, né, para que nós possamos ter esse relacionamento com o nosso próximo. O texto sugerido se encontra lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 26. Ele diz assim: Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Bom, nosso primeiro tópico ele vai falar sobre a questão da inveja. Quando ouvimos a palavra inveja, logo de cara temos a tendência de rejeitar, porque não somos capazes de admitir que temos esse tipo de sentimento. Mas com a questão do orgulho humano, do orgulho do ser humano, esse sentimento pode ser gerado, né? Paulo nos aconselha que nós devemos andar em espírito e não satisfazer a vontade da carne. Isso fica claro lá em Gálatas 5, versículo 16. Ele diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Paulo ele tenta mostrar que o único meio de nós vencermos o desejo da carne, né, essa natureza pecaminosa que existe no ser humano, é nós andarmos no Espírito. E isso fica mais claro ainda se nós continuarmos lendo o versículo 17, que diz assim: Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo nenhum vocês não fazem o que desejam. Dentro do contexto da carta direcionada na região da Galácia, onde destacamos que o ser humano é falho e depende da ação do Espírito Santo para moldar a vida dele, nós vamos ver em que situação essa carta foi escrita, né? Os judaizantes, naquela época, estavam tentando difamar a autoridade de Paulo, não só a sua autoridade, mas também a doutrina de Paulo, que ele estava ensinando, né? Paulo está combatendo os judaizantes e procurando convencer tanto os judeus como os gentios que precisavam dos rituais e das leis e dos costumes e da circuncisão como uma forma de você receber a salvação, tornando aí ineficiente o sacrifício de Jesus na cruz, né? Tornando ineficiente aquela promessa que ele fez a Abraão lá atrás, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Abraão, a gente sabe que foi justificado pela fé, mesmo lá no Velho Testamento nós vemos essa questão que Abraão foi justificado pela fé. Paulo dedica praticamente o livro de Gálatas para mostrar que fomos justificados pela fé e não pela lei, né? Fomos justificados pela graça e não pela lei. O livro de Romanos ele vai falar muito sobre essa questão de lei e graça, né? E fica até mais fácil a gente entender a gente lendo lá o livro de Romanos, porque o livro de Romanos ele fala assim que eu não sabia o que era pecado, porque até onde a lei mostrou para mim o que era pecado, então acabou-se aquela questão da inocência. Agora que eu tenho o entendimento do pecado, né? Então agora eu não sou mais tomado como inocente, né? Isso me faz muito lembrar lá na passagem de Adão e Eva, né? Quando Deus disse para o homem, né, que não devia comer do fruto, né, daquela árvore, e a serpente muito esperta, né? Ela acaba induzindo ao homem, fala assim: olha, no dia que você comer dessa fruta, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus, né? De conhecer o bem e o mal. E a partir do momento que eles comem, né, daquela fruta, né, tanto Adão como Eva, eles olham para si e veem que eles estavam nus. Ou seja, abriu-se os olhos, né? Antes de comer o fruto, eles não se perceberam que eles estavam nus. E depois que eles comeram do fruto, né, abriu-se o entendimento e eles viram que estavam nus. Antes não era pecado, eles não tinham vergonha. E agora ele passa a ter vergonha. É mais ou menos essa questão da lei, né?
E para nós entendermos bem a lei, nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 7, versículos 7 a 8. Ele diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, a realidade, eu não saberia o que é cobiça se não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Como Paulo ele está falando lá, e ele fala muito isso lá em Romanos, né, que o pecado, todo aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei será julgado. Né? Os judaizantes insistiam que para alcançar a salvação teria que ser observado a lei na íntegra, né? Mas com a vinda de Cristo estamos vivendo um período da graça, justificado pela fé. Paulo ele chega a listar quais são as obras da carne, né? Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19 até o 21, ele vai listar lá, são várias manifestações da carne, né? A carne, aquela pessoa que não tem o conhecimento de Cristo, não tem a direção do Espírito Santo. É a natureza humana, né? Ora, as obras da carne são manifestadas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúme, ira, inveja. Paulo ele vai listando aí várias características da natureza humana, né? Nós podemos tirar como lição do livro de Gálatas que temos uma natureza falha e somos sujeitos a erros, né? E por isso nós temos que estar sempre atento à nossa conduta. Hoje nós vivemos no período da graça, período da graça, e a ação do Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Se não fosse a ação do Espírito Santo, nós teríamos grande dificuldade de atingir o nosso objetivo. Amém? Vamos lá para o nosso segundo tópico, quando vai falar sobre a questão do julgamento, né? Ele diz assim o nosso texto sugerido, Romanos 14, 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho dos irmãos. Nesse versículo vemos duas orientações básicas, a questão de não julgar e a questão de não sermos uma pedra de tropeço, não nos tornarmos uma pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. O contexto desse versículo vai falar lá que existiam dois grupos, né? Um grupo que comia carne e outro grupo que não comia carne. Isso porque a carne, uma boa parte da carne que chegava no mercado, ela vinha dos templos pagãos, onde eram oferecidos animais em sacrifício. E uma parte dessa carne que não era consumida lá no sacrifício, ela era vendida no mercado. E essas pessoas que não comiam carne, elas achavam que se elas estivessem participando, comprando aquela carne, comendo aquela carne, de uma forma indireta, elas estariam também participando desse sacrifício. Isso também se deu na época de Coríntios, né? Coríntios capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 9, também vai tratar do mesmo assunto. E talvez até de uma forma até mais clara, né? mais abrangente, facilitando assim o nosso entendimento. Vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios capítulo 8, do versículo 8 até o 9. Ele diz assim: a comida, porém, não nos torna aceitável diante de Deus. Não seremos piores ou não se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenhamos cuidado com o exercício da nossa liberdade, a liberdade de vocês. Não se torne uma pedra de tropeço aos fracos. Em Coríntios parece existir uma divisão dos fracos e os fortes na fé. Aqueles que não comiam a carne, com medo que ela tivesse sido oferecida em sacrifício, e os que comiam a carne sem se importar da onde ela tivesse vindo, né? A questão é que muitos gentios que estavam se convertendo ao cristianismo, que vieram do paganismo, ele tinha o costume, né, de oferecer animais em sacrifício nos templos pagãos, e por trazer isso à memória, né, eles sabiam que parte daquela carne que não era consumida ali no sacrifício era levado para o mercado para ser vendida. Então eles achavam que isso era um retrocesso. Se eles estivessem comendo a carne, era um retrocesso ao paganismo. Eles estariam
cultuando aqueles deuses pagãos, né? E outros que já achavam que os ídolos não significavam nada para eles e que tudo tinha sido criado por Deus, né? E como tudo foi criado por Deus, eles não estavam participando do cerimonialismo, daquele ritual do paganismo, né? Então eles não se importavam. É por isso que Paulo ele diz assim: a comida não nos torna melhor ou pior diante de Deus, né? Mas contudo, Paulo também orienta que a nossa liberdade, né, ela não pode ser uma pedra de tropeço aos nossos irmãos, aqueles que têm essa dificuldade de entender. Nós não podemos escandalizar o nosso próximo, né? Afinal de contas, Jesus também morreu por eles, né? Mas contudo, temos que tomar o cuidado como igreja de não aceitarmos todo tipo de pensamento, com receio de estarmos magoando ou com receio de estarmos julgando o irmão A ou o irmão B. Temos que ficar atento se é uma questão doutrinária ou simplesmente uma questão cultural. A Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas e tentarão enganar a muitos, né? Como na questão de Paulo, lá, que eles estavam querendo que a circuncisão fosse considerada como um meio de salvação, como a questão de não reconhecer Cristo como Messias, ou como não crer na existência do Espírito Santo, ou não reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus. Tem algumas coisas que nós não podemos aceitar, porque são questões doutrinárias, não é uma questão cultural, né? Não devemos julgar o nosso próximo no tocante dos relacionamentos pessoais e cultural, né? Se fizermos o propósito de sermos uma bênção na vida do nosso próximo, aí sim estaremos fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos lá ao nosso terceiro tópico, que ele vai falar sobre o controle da língua. Nosso texto sugerido está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Jesus Cristo está voltando. Isso é uma promessa que está na Bíblia, uma promessa que nós acreditamos, é algo que nós esperamos. A nossa vida é tão curta sobre a face da terra que nós não podemos ficar perdendo tempo, né, com coisas que não vão acrescentar a nossa vida ou a vida do nosso próximo. A Deus cabe todo o julgamento, é Ele que vai julgar todo grande e pequeno, né? Todos nós vamos responder por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Tiago fala que quem fala mal de um, fala mal de todos, né? Já parou para pensar que temos muita facilidade de ver o defeito do nosso próximo e temos dificuldade de olharmos para os nossos próprios defeitos? Cabe a nós fazermos uma reflexão de nosso comportamento, as nossas atitudes, como estamos, né, nos comportando perante os nossos irmãos. Amém? Olha só a expressão de Paulo lá em Gálatas 5,15. Ele diz assim: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutuamente. Tratar mal aquelas pessoas que convivemos é como se caminhássemos para a autodestruição. Não vai fazer bem a nós, não vai fazer bem também a essa pessoa. A expressão morder, devorar, aqui representada no versículo, ela trata como grosseria, estupidez, um tipo de comportamento que nós devemos parar para pensar aonde esperamos chegar, né? Com esse tipo de tratamento, aonde nós esperamos alcançar. Se queremos ter um ambiente agradável, temos que mudar atitudes, temos que mudar pensamentos. E para que nós possamos mudar, temos que mudar primeiramente nós, para que as outras pessoas também possam mudar. Às vezes é mais fácil nós mudarmos de atitude para que a nossa atitude mude a atitude do nosso próximo. Amém? Vamos lá para o nosso quarto e último tópico. Ele diz assim lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Para nós convivermos em sociedade, precisamos de algumas regras básicas, cumprir algumas regras básicas. A questão da sinceridade é fundamental, né? Quem mente sempre estará preocupado em continuar mentindo para confirmar a sua mentira. A vida em Cristo nos convida a sermos verdadeiros, né? Para que tenhamos a liberdade, né? A Bíblia diz que nós devemos ter a nossa palavra sim, sim, não, não. Quando as pessoas olham para nós e veem esse tipo de sinceridade, pode ter certeza de uma coisa: nós estaremos fazendo a diferença, né? Amém?
Para concluir, gostaria de destacar 4 pontos que eu achei importantes na nossa lição. Primeiro, nós devemos andar vigilantes sobre os nossos comportamentos e sentimentos, porque nós somos humanos, somos imperfeitos e somos falhos. Nós não devemos ter vergonha de errarmos, nós devemos ter vergonha de continuarmos errando, né? E continuarmos no defeito, e não querer mudança. E sim, nós devemos ter vergonha. Segundo ponto é a questão de alimentar sentimentos negativos, sentimentos destrutivos, que vai destruir tanto a nossa vida como a vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Raiva, inveja, ódio, esse tipo de sentimento só vai destruir tudo o que está à sua volta, né? E o terceiro ponto é a questão da expor as pessoas, né? Mesmo que na nossa visão ela esteja errada, nós devemos procurar nos corrigir mutuamente através do amor. Só assim nós vamos conseguir mudanças significativas. E o quarto e último ponto é que nós devemos procurar sempre viver num ambiente harmonioso, saber respeitar as limitações das pessoas, né? Nós não somos perfeitos, temos que lembrar que nós também temos os nossos defeitos, que nós também temos as nossas limitações, e assim, respeitando a limitação de um e do outro, nós viveremos num ambiente harmonioso. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que participaram conosco. Amém. Deus abençoe.